Há um momento na vida de todo ser humano em que ele está diante de um espelho invisível, aquele que não reflete seu rosto, mas a qualidade de sua energia, a ressonância de sua alma no mundo. É o instante em que você percebe que pode ter o coração mais nobre, a intenção mais pura, a alma mais generosa. Mas se você não der importância a si mesmo, o mundo simplesmente não saberá como tratá-lo. Não é coincidência. É a física quântica da alma. Essa percepção vem como um despertar doloroso, mas necessário. Porque até aquele ponto você viveu sob a crença de que o amor, o reconhecimento e a apreciação viriam naturalmente se você fosse bom o suficiente, útil o suficiente, quieto o suficiente. Você foi educado na arte sutil do desaparecimento emocional, ensinado a subtrair, a calar a boca, a se adaptar como um camaleão existencial que muda de cor de acordo com o ambiente, acreditando que essa extrema flexibilidade era amor, quando na realidade era abandono disfarçado. Carl Jung, com aquela sabedoria que penetra nas camadas mais profundas da psique humana, nos confronta com uma verdade que muitos preferem ignorar. O que não é feito consciente se manifesta como destino. E isso inclui, fundamentalmente, a maneira como seu corpo, sua voz, suas palavras, seus gestos e sua postura se comunicam com o mundo, seja você uma prioridade ou não em sua própria vida. O inconsciente coletivo não responde às suas intenções, ele responde à sua vibração. Ele não ouve suas palavras doces se sua energia sussurra insignificância. A energia nunca mente. É a linguagem mais honesta do universo, aquela que fala sem palavras, mas é entendida sem explicações. Quando você se faz pequeno para se encaixar, para evitar a rejeição, para não deixá-lo desconfortável, seu campo vibratório grita tudo o que sua boca não se atreve a dizer. E essa vibração de miniaturização não apenas o torna invisível para os outros, mas também corrói o respeito inconsciente que os outros podem ter por você. Não do mal, mas da mais pura biologia do reconhecimento. Respeitamos o que percebemos como valioso e minimizamos o que se minimiza. Existe uma correlação direta entre como você se trata internamente e como o mundo o trata externamente. Não é mágica, é um espelho. A realidade externa é sempre um reflexo de sua realidade interna, e se dentro de você sente que não merece espaço, tempo ou afeto genuíno, é exatamente isso que seu campo de energia projeta no mundo. Outros sentem isso, mesmo que não consigam explicá-lo racionalmente. Eles sentem que podem desanimá-lo, ignorá-lo, tratá-lo como uma opção em vez de uma prioridade, porque você se colocou nesse lugar. A tragédia disso é que muitas pessoas vivem suas vidas inteiras como figurantes no filme de sua própria existência. Eles se tornam espectadores de suas próprias vidas, esperando que alguém os escolha, os reconheça, os valorize, sem perceber que o mundo está esperando por um sinal deles. Porque ninguém pode lhe dar um lugar que você não tenha dado a si mesmo primeiro. Ninguém pode reconhecer um valor que você mesmo não reconhece. Ninguém pode eleger alguém que nem mesmo escolheu a si mesmo. Essa dinâmica se manifesta de maneiras sutis, mas devastadoras. Você se torna o amigo que eles procuram quando precisam de algo, mas esquecem quando se trata de comemorar. Você se torna o profissional cujas ideias são boas, mas cujos méritos são tomados por outra pessoa. Você se torna o parceiro emocional de alguém que nunca o escolheria como parceiro romântico. Você vive em um sentido constante de estar disponível para todos, mas visível para poucos. Jung entendeu que esse padrão não é apenas psicológico, é existencial. Tocar o território onde a alma encontra a realidade material, onde o que somos internamente se materializa em experiências concretas. E a verdade inconveniente é que toda vez que você se faz pequeno, toda vez que tropeça, toda vez que se permite ser tratado com menos respeito do que merece, você está enviando uma instrução energética ao universo sobre como a vida deve tratá-lo.
O processo de dar importância a si mesmo não tem nada a ver com arrogância ou egoísmo superficial. É, em sua essência mais profunda, um ato de coerência espiritual. É o alinhamento entre quem você é e o que você projeta, entre seu valor interior e sua presença externa. É o momento em que você decide que sua energia é sagrada demais para continuar doando para aqueles que não a honram, que seu tempo é precioso demais para ser desperdiçado esperando por migalhas de atenção, que sua alma é preciosa demais para mantê-la encolhida por medo de julgamento. Quando uma pessoa finalmente entende isso, quando desperta daquele sono invisível em que foi educada para subtrair, algo fundamental muda em seu campo de energia. Sua vibração torna-se clara, firme, magnética. Ela não precisa gritar para ser ouvida. Ela não precisa se forçar a ser vista. Ela não precisa manipular para ser escolhida. Sua própria presença comunica valor e aqueles que não podem reconhecê-lo simplesmente se afastam, não por rejeição, mas por incompatibilidade vibracional. Este despertar não é confortável. Envolve confrontar anos, talvez décadas, de padrões autodestrutivos, disfarçados de virtudes. Significa reconhecer quantas vezes você traiu sua própria verdade para manter a paz externa, quantas vezes você silenciou sua dor para não deixá-lo desconfortável, quantas vezes você escolheu os outros em vez de si mesmo acreditando que era amor quando na verdade era covardia emocional. A psicologia analítica de Jung nos ensina que todo sintoma, toda neurose, todo padrão destrutivo tem uma função. Está nos mostrando algo que precisamos integrar. E o padrão de auto-minimização está nos mostrando que dissociamos nosso relacionamento com nosso próprio valor. Externalizamos a fonte de nosso valor, tornando-nos mendigos emocionais que dependem de validação externa para nos sentirmos completos. Mas a verdadeira transformação ocorre quando você entende que o reconhecimento externo que você busca já existe dentro de você, esperando para ser ativado. Você não precisa de ninguém para lhe dar permissão para ocupar seu lugar no mundo. Você não precisa de ninguém para lhe dar permissão para ser quem você realmente é. Seu valor não é algo que você tem que provar, é algo que você tem que incorporar. Quando você começa a se tratar com a importância que merece, quando deixa de se desculpar por existir, quando ocupa seu espaço sem encolher, algo mágico acontece. O mundo começa a refletir essa nova vibração para você. As pessoas que estavam com você apenas por conveniência naturalmente se afastam, criando espaço para aqueles que podem reconhecer e honrar sua verdadeira essência. Oportunidades que antes eram negligenciadas começam a se apresentar, porque agora sua energia está alinhada com receber em vez de apenas dar. Esse processo requer uma morte simbólica, a morte da versão de você, que acreditava que tinha que ganhar amor, que tinha que provar seu valor, que tinha que ser perfeita para ser aceita. É a morte do falso eu, que foi construído para agradar, não perturbar, para ser funcional em vez de autêntico. E como toda morte, é dolorosa, mas necessária para que a verdadeira versão de quem você é nasça. Jung chamou esse processo de individuação, o caminho para se tornar quem você realmente é, despojando-se de todas as máscaras, todos os papéis, todas as expectativas que os outros colocaram em você. É a jornada mais importante que você pode empreender, porque no final dela, você se encontra, não a versão que os outros precisam que você seja, mas a versão que sua alma veio incorporar neste mundo. Cuidar de si mesmo significa honrar essa versão autêntica de si mesmo. Significa dizer não quando todo o seu ser grita não, mesmo que sua voz trema. Significa estabelecer limites sem explicações exaustivas, porque você entende que não precisa justificar seu bem-estar. Significa escolher relacionamentos em que você não precisa fingir ser menos do que é para que o outro se sinta confortável. Significa ocupar seu espaço físico e emocional sem encolher,
sem se desculpar por existir. A resistência a esse processo é natural e compreensível. Você foi condicionado por anos a acreditar que amar a si mesmo é egoísmo, que priorizar a si mesmo é arrogância, que escolher a si mesmo é abandonar os outros. Mas Jung nos mostra que o oposto é verdadeiro. Somente quando você realmente se ama, pode amar os outros sem expectativas neuróticas. Somente quando você escolhe a si mesmo, você pode escolher os outros por liberdade e não por necessidade. Somente quando você se dá importância é que você pode se relacionar com o mundo a partir da abundância e não da falta. O mundo precisa que você se dê importância. Ele precisa que você tome o seu lugar, compartilhe a sua luz, expresse a sua verdade. Quando você se esconde, quando você se minimiza, quando você brinca de ser menos do que você é, você não apenas se trai, mas também priva o mundo de sua contribuição única, sua luz específica, sua perspectiva particular, sua maneira única de amar e criar. É um presente que só você pode oferecer. Mas esse presente não pode ser libertado da invisibilidade. Não pode ser compartilhado por autoabandono. Exige que você permaneça firme em sua própria verdade. Honre sua própria sabedoria. Confie em sua própria experiência. Exige que você entenda que você não veio a este mundo para ser uma versão diluída de si mesmo, para fazer os outros se sentirem confortáveis, mas para ser a expressão mais autêntica de sua essência. O convite é claro e urgente. É hora de acordar dessa letargia invisível, de ativar essa versão poderosa que está pronta para tomar seu lugar. É hora de entender que sua energia se torna magnética, não quando você tenta agradar a todos, mas quando você se atreve a ser genuinamente você. É hora de lembrar que você não precisa provar seu valor, porque seu valor é inerente. Você não precisa ganhar seu lugar, porque seu lugar já existe. Você não precisa se tornar alguém especial, porque você já é único. O universo está esperando que você se atreva a brilhar com sua própria luz, não com a luz que os outros esperam de você. Ele está esperando que você ocupe seu espaço sem remorso. Compartilhe sua verdade sem filtros. Ame sem trair a si mesmo. Ele espera que você finalmente entenda que cuidar de si mesmo não é o fim de seus relacionamentos, mas o começo dos verdadeiros. Porque quando você vibra a partir de sua autenticidade, quando você se escolhe sem culpa, quando você se ama incondicionalmente, você atrai para si tudo o que está destinado a estar em sua vida de forma natural e harmoniosa. Você não precisa forçar, não precisa manipular, não precisa se sacrificar. Você só tem que ser, em toda a sua magnificência, em toda a sua complexidade, em toda a sua humanidade. A transformação já está acontecendo. Toda vez que você lê essas palavras e algo ressoa dentro de você, toda vez que você sente aquele movimento interior que lhe diz, sim, isso é verdade. Toda vez que você reconhece padrões que você tem vivido inconscientemente, você está despertando. Você está se lembrando de quem você é, além das máscaras, além dos papéis, além das expectativas. Sua alma está cansada de não se sentir vista e tem razão para ser. Você viveu muito tempo como um fantasma em sua própria vida, presente, mas não visível, dando, mas não recebendo, amando, mas não sendo amado da maneira que merece. É hora de mudar essa dinâmica, não esperando que o mundo mude primeiro, mas mudando a vibração a partir da qual você se relaciona com o mundo. Porque o que você afirma com sua atitude, o mundo reconhece por ressonância. E quando você afirma, com cada gesto, com cada decisão, com cada limite que você estabelece, que você é importante, que seu bem-estar é uma prioridade, que sua felicidade é sagrada, todo o universo se reorganiza para refletir essa verdade para você. Não é mágica, é física quântica da alma. É a lei da correspondência aplicada à experiência humana. É Jung se tornando realidade em sua vida cotidiana, em seus relacionamentos, em suas decisões, na maneira como você anda pelo mundo. A hora de acordar é agora. A hora de escolher você é agora.
A hora de se dar a importância que você sempre mereceu é agora. Sua alma não pode esperar mais. Sua vida não pode mais ser adiada. Sua felicidade não pode mais ser negociada. É hora de você ousar brilhar, não com a luz que os outros esperam, mas com a luz que você realmente é. É hora de você tomar o seu lugar, não aquele que lhe foi atribuído, mas aquele que a sua essência reivindica. É hora de você amar a si mesmo, não da maneira que foi ensinado, mas da maneira que seu coração precisa. O mundo está esperando para conhecer essa versão autêntica de você. A versão que não se desculpa por existir, que não se encolhe para fazer os outros se sentirem bem, que não se trai para manter laços que não a alimentam. A versão que sabe que sua energia é ouro e não a negocia por migalhas de atenção. Essa versão já existe dentro de você. Ela está apenas esperando que você se atreva a incorporá-la, vivê-la, ser ela em todos os momentos de sua vida. Está apenas esperando que você entenda que dar importância a si mesmo não é uma opção, é uma responsabilidade sagrada para consigo mesmo e para com o mundo que precisa de sua luz. Mas a transformação real exige que nos aprofundemos nos mecanismos psicológicos que mantiveram esse padrão de autoabandono funcionando por tanto tempo. Jung identificou que o inconsciente pessoal é repleto de conteúdos reprimidos, e um dos mais comuns em nossa sociedade é a repressão ao direito básico de ser valorizado, de ocupar espaço, de ser importante. Essa repressão não é acidental, é sistemática e começa desde a mais tenra infância. Desde a infância, somos sutilmente condicionados a acreditar que nosso valor depende de nossa utilidade. Se somos bons, se não nos incomodamos, se facilitamos a vida dos adultos, então merecemos amor. Esse condicionamento cria o que Jung chamaria de complexo. Um conjunto de ideias, emoções e memórias organizadas em torno do tema do direito que opera de forma autônoma no inconsciente, influenciando nosso comportamento sem que tenhamos consciência disso. Esse complexo de indignidade se manifesta de maneiras extraordinariamente sutis, mas devastadoras. Faz você se sentir culpado quando recebe atenção, desconfortável quando alguém o elogia genuinamente, ansioso quando você tem que pedir algo para si mesmo. Isso o leva a dar mais do que recebe, não por generosidade autêntica, mas por uma necessidade neurótica de justificar sua existência. Faz você sentir que deve constantemente ganhar o direito de ser amado, respeitado, considerado. A tragédia disso é que quanto mais você alimenta esse complexo, mais forte ele fica. Toda vez que você se coloca em último lugar na lista de prioridades, toda vez que silencia sua voz para manter a harmonia, toda vez que sacrifica seu bem-estar pelo bem-estar dos outros, você está reforçando neuralmente a crença de que não é importante o suficiente. Seu cérebro, que é projetado para procurar padrões e confirmar crenças existentes, interpreta esses comportamentos como evidência de sua inutilidade. Jung entendeu que esses padrões não são alterados apenas pela força de vontade ou pelo pensamento positivo. Eles exigem o que ele chamou de tornar o inconsciente consciente. Isso significa observar com honestidade brutal como esse complexo opera em sua vida diária. Significa perguntar a si mesmo: em que situações eu automaticamente me torno pequeno? Com que tipo de pessoas eu perco imediatamente meu centro? Que emoções a ideia de colocar minhas necessidades em primeiro lugar gera em mim? A resistência em dar importância a si mesmo não é apenas psicológica, é também energética. Durante anos, vocês vibraram em uma frequência de "eu não sou uma prioridade". E mudar essa frequência leva tempo, paciência e prática consciente. É como treinar um músculo que está atrofiado há décadas. No começo, dói. É estranho. Seu sistema nervoso interpreta essa mudança como perigosa, porque é desconhecida. Mas é aqui que a sabedoria de Jung se torna revolucionária.
Ele nos ensina que não precisamos eliminar esses padrões violentamente. O que precisamos é integrá-los conscientemente. Isso significa reconhecer que a parte de você que se torna pequena o faz por amor, pelo desejo de ser aceito e amado. Não é uma parte malévola que precisa ser destruída, é uma parte ferida que precisa ser curada e redirecionada. A integração consciente envolve dialogar com aquela parte de você que tem medo de ser rejeitada se ousar brilhar. Envolve honrar a sabedoria que parte desenvolveu sobre como navegar em relacionamentos complexos, mas também ensinar-lhes novas maneiras de obter amor e aceitação que não exijam sacrificar sua essência. É um processo de reparentalidade interna, onde você se torna o pai amoroso, mas firme, de que essa parte interna precisa. Este trabalho interior é imediatamente refletido em sua realidade externa. Quando você começa a se tratar com importância genuína, quando começa a se priorizar sem culpa, quando aprende a estabelecer limites amorosos, mas firmes, as pessoas em sua vida respondem de duas maneiras. Ou se adaptam à sua nova vibração e começam a tratá-lo com mais respeito, ou se afastam porque não podem tolerar sua autenticidade recém-descoberta. Ambas as respostas são perfeitas. As pessoas que se adaptam e começam a honrar sua nova energia são aquelas que realmente os amam e estavam esperando que vocês lhes dessem permissão para tratá-los melhor. As pessoas que se afastam são aquelas que estavam apenas em sua vida para tirar proveito de sua tendência ao autossacrifício. Sua partida não é uma perda, é uma libertação. Jung chamou esse processo de a noite escura da alma, aquele período em que tudo o que você acreditava sobre relacionamentos, sobre amor, sobre seu lugar no mundo, desmorona para dar lugar a um novo entendimento. É doloroso porque envolve a morte de uma versão sua, que, embora disfuncional, era familiar. Mas é necessário porque essa morte é a condição para o renascimento do seu verdadeiro eu. Durante esse processo, é comum experimentar o que Jung identificou como o confronto com a sombra. Nesse caso, sua sombra inclui todos os aspectos de si mesmo que você reprimiu como inaceitáveis. Seu direito à raiva quando é maltratado, sua capacidade de dizer não sem uma explicação completa, seu poder pessoal, seu magnetismo natural, sua capacidade de receber sem se sentir em dívida. Integrar essa sombra não significa tornar-se egoísta ou cruel. Significa reconhecer que você tem o direito de ocupar espaço, de ter necessidades, de expressar divergências, de colocar seu bem-estar como prioridade. Significa entender que a verdadeira compaixão inclui compaixão por si mesmo e que você não pode dar de um poço vazio. Confrontar a sombra também envolve reconhecer quanto poder você deu aos outros, permitindo que eles definam seu valor. Quantas decisões você tomou com base não no que você realmente quer, mas no que você acha que os outros esperam de você. Quanta energia você gastou tentando controlar as percepções de outras pessoas em vez de honrar sua própria verdade. Esse reconhecimento pode gerar raiva curativa, e é importante permitir que essa raiva seja totalmente sentida. Não para agir a partir dele de forma destrutiva, mas para usar sua energia como combustível para a mudança. A raiva lhe diz que algo foi violado e, neste caso, o que foi violado é o seu direito básico de ser importante em sua própria vida. Mas a integração não para na raiva. Ele se move em direção ao que Jung chamou de autorrealização, que é a experiência de se conectar com sua essência mais autêntica, além de todos os papéis, expectativas e condicionamentos. É o momento em que você percebe que seu valor não depende do que você faz, do que você alcança, do que você dá, mas de quem você é em seu núcleo mais essencial. Essa percepção do eu é acompanhada por um profundo senso de paz e poder simultâneos. Paz, porque você não precisa mais provar nada a ninguém. Poder, porque você sabe que tem tudo o que é necessário dentro de você para criar a vida que realmente deseja. É um sentimento de ser inteiro,
de ser suficiente, de merecer amor e respeito simplesmente por existir. A partir deste lugar de autorrealização, dar-se importância torna-se natural, espontâneo, sem esforço. Não é algo que você precisa se lembrar de fazer. É algo que você simplesmente é. Sua presença fala por si. Sua energia comunica valor sem a necessidade de palavras. A maneira como você se move ao redor do mundo convida ao respeito sem exigi-lo. As pessoas que entram em sua vida a partir deste novo lugar são qualitativamente diferentes. São pessoas que também fizeram seu trabalho interior, que também se valorizam, que buscam trocas autênticas em vez de dinâmicas de poder. Os relacionamentos que você forma são interdependentes em vez de codependentes, nutrindo em vez de drenar, inspirando em vez de limitar. Sua carreira também se transforma. Você para de aceitar empregos que não honram seu talento, para de tolerar chefes que o tratam mal, para de dar mais do que recebe na esperança de que um dia seja reconhecido. Você começa a buscar e criar oportunidades que estejam alinhadas com seu verdadeiro valor, que lhe permitam expressar todo o seu potencial, que o recompensem de forma justa por sua contribuição. Até mesmo seu relacionamento com o dinheiro muda. Muitas pessoas que viveram do autoabandono têm dificuldade em receber abundância econômica, porque no fundo não acreditam que a mereçam. Quando você se dá verdadeira importância, quando honra seu valor, naturalmente começa a pedir o que vale, a cobrar o que merece, a criar várias fontes de renda que refletem seu verdadeiro potencial. Se essas palavras ressoaram nas profundezas de sua alma, se você sentiu esse despertar interior que lhe diz que é hora de mudar a maneira como você se relaciona consigo mesmo, então esta mensagem serviu ao seu propósito. Mas o verdadeiro trabalho começa agora, em sua vida diária, em suas decisões cotidianas, nos pequenos momentos em que você escolhe honrar ou trair a si mesmo. Convido você a tomar uma decisão consciente. Comprometa-se a dar a si mesmo a importância que merece durante os próximos 30 dias. Observe como sua energia muda, como a maneira como os outros o tratam é transformada, como sua realidade é reorganizada quando você deixa de viver por falta e começa a vibrar a partir de seu verdadeiro valor. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa se lembrar de seu próprio poder. Goste se você sentir que essas ideias podem transformar vidas. Inscreva-se para continuar esta jornada de autodescoberta e crescimento pessoal a partir da sabedoria de Jung e de outros grandes mestres da alma humana. Nos comentários, compartilhe uma frase que represente seu compromisso consigo mesmo. Deixe-o como uma declaração, como um lembrete, como uma semente da transformação que já está germinando dentro de você. Porque quando você declara sua intenção, quando você a coloca em palavras, você dá poder à realidade que deseja criar. Lembre-se, sua energia não é um presente para ninguém, é um templo sagrado, e somente aqueles que sabem honrá-la merecem ter acesso a ela. Este é o princípio fundamental de uma vida autêntica, magnética e profundamente satisfatória. A transformação está esperando por você. Seu verdadeiro eu está esperando por você. Sua melhor vida está esperando por você. Resta ousar dar o primeiro passo. Escolher-se sem condições, sem desculpas, sem medo.